Olá, tudo bem? O meu nome é João Geraldo Neto e eu sou do canal Super Indetectável. E como sempre, antes de mais nada, eu gostaria de te convidar para seguir esse canal, clicar no sininho para você ser alertado toda vez que eu colocar um vídeo novo por aqui. E se você gostar do conteúdo desse vídeo, curte, dá um joinha, deixa um comentário e compartilha com seus amigos, porque o YouTube vai entender que toda vez que alguém fizer uma busca semelhante ou parecida, vai indicar esse canal como sendo um conteúdo relevante para ele. E o que eu estou fazendo hoje por aqui? Hoje eu vim falar sobre algo pessoal, é uma coisa meio estranha que eu acabei deixando de fazer isso. Eu falo muito sobre como eu contei para minha família que eu vivo com HIV. Falo muito disso em entrevista, em canal de outras pessoas, mas no meu próprio canal, nesse aqui que vos fala, eu falo muito pouco. Eu falei muito no início, quando o canal ainda era com o meu nome, e depois que mudou para Super Indetectável eu falei pouco, né? Fico muito focado na ciência. Mas ainda é uma pergunta que chega muito para mim. Muitas pessoas querem saber como eu conversei com a minha família e como eu compartilhei isso com ela. Bem, eu acho que antes de tudo a gente tem que explicar, eu tenho que explicar que contexto é o meu, né? Eu venho de uma família que nunca teve muito dinheiro, mas sempre me deu muita oportunidade para que eu pudesse estudar em colégios muito bons, públicos, mas colégios muito bons, que eu pudesse sempre ter acesso aos direitos básicos, né, da gente, então saúde, educação, vivi sempre num ambiente seguro, com uma família estruturada, uma família que me apoiava em diversas questões, e com HIV então não podia ser muito diferente. O que aconteceu é que eu me infectei com HIV aos 19 anos, e quando eu tinha 25, 26 anos, eu fui fazer exames para entrar na academia e descobri o HIV. Eu tenho outro vídeo aqui que eu vou colocar aqui no card, explicando exatamente como foi que eu descobri que vivia com HIV. Então, quando eu descobri, veio aquela coisa toda de eu tinha que contar para o meu parceiro com quem eu estava ali na época, só que depois veio um outro problema, né? Como contar para minha família? Porque eu escolhi contar para minha família. Ninguém tem essa obrigação, não existe isso, a gente não precisa contar. Mas eu entendia que contar para eles eu podia ter um suporte, ter um apoio que talvez eu não tivesse com mais ninguém. E uma coisa é verdade, gente, na maioria dos casos, a família é o maior apoio que a gente pode ter, tá? O maior apoio incondicional que a gente pode receber, na maioria das vezes. O que acontece é que eu então fui bolar uma estratégia para contar para minha família. Primeiro que eu decidi contar a minha mãe, que é com quem eu tinha uma relação mais estreita. Eu tenho uma relação fantástica com meu pai, mas na época, a minha mãe eu considerava ser uma pessoa mais estratégica, uma pessoa que eu devia mais essa informação. Então o que eu fiz foi ter acesso a todos os meus exames que eu tinha feito desde então. Eu já vivia com HIV, eu já era diagnosticada há 7 meses quando eu fui contar para ela. Então eu reuni todos esses documentos, né? Me informei muito bem com o meu médico, eu já fiz amigos, assim, amizade, que eu pudesse saber mais sobre esse HIV, o que era viver com isso, né? Porque apesar de viver já com aquilo, eu ainda não tinha muita informação, era muito recente ainda, e as coisas não eram tão rápidas quanto é hoje em dia. Naquela época eu precisava adoecer para iniciar o tratamento, né? Então o que acontece foi que eu me organizei, preparei uma pasta. Eu vivia em Petrópolis na época e a minha mãe é em Goiânia. Então eu arrumei as minhas coisas e viajei para Goiânia. Foi para passar festa de final de ano, se mal me engano. Foi isso mesmo, porque eu descobri em junho, dia 28 de junho, e foi no final do ano eu me organizei para contar para ela. Então cheguei aqui em Goiânia, fui as coisas todas normais, correndo, conversas, aquela coisa toda. E um dia eu chamei a minha mãe para conversar. Entrei no quarto com ela com aquela pasta e falei pra ela, mamãe, inclusive eu tenho até um vídeo aqui que eu vou colocar aqui no card também, de como a minha mãe e o meu pai receberam o diagnóstico e como que eles encaram isso hoje na minha vida, né? Como isso impacta, influencia na vida deles. É um vídeo interessante também. Lá eu não falo exatamente como foi que aconteceu, que eu contei pra eles, mas é algo interessante pra quem quer saber a visão deles, como que eles... aqui tem curiosidade para saber como eles viram isso, né? Então o que aconteceu foi que eu chamei a minha mãe, a gente entrou no quarto, eu abri os documentos e falei, mamãe, eu tenho algo para te contar, é algo muito importante. Ela falou, e ela estava deitada na cama assim. Aí eu falei, então, eu fiz uns exames, lembra que eu estava fazendo uns exames, aquela coisa toda? Ela falou assim, lembro. Eu falei, então, eu fiz uns exames, mas num dele deu um resultado ruim, bem ruim.
Aí ela virou e falou, é câncer? Porque eu já tive um problema quando eu era jovem, quando eu era bem jovem, criança. E aí eu falei, não. Aí ela falou, é AIDS. Aí eu falei, então, mamãe, eu vivo com HIV. Eu fui diagnosticado com HIV. Na época a gente não usava eu vivo com HIV. Eu falei, eu fui diagnosticado com HIV. Porque eu já sabia a diferença de HIV e AIDS. E isso fez muita diferença para ela. Tá? Porque quando eu contei para ela, essa informação de que eu não tinha AIDS, de que eu não estava doente, fez toda a diferença. Ela, então, com as informações que eu tinha, eu falei para ela, falei, mamãe, eu tô num médico muito legal. Ele é um médico muito bacana, Dr. Antônio de Petrópolis, o amor da minha vida. Aí eu falei, então eu tô sendo muito bem atendido por ele. Eu já fiz vários exames, os meus exames estão assim assados. Expliquei para ela como funcionava a carga viral, como funcionava o CD4, que naquela época eu não tomava remédio, não podia tomar remédio ainda, então eu tava com o CD4 bem alto. Carga viral, aquela montanha russa, né, de sobe e desce, uma loucura. Mas enfim, eu não estava doente. Para minha mãe essa informação foi essencial. E aí a minha mãe virou pra mim e falou uma coisa que na época assim me soou, assim, me impactou porque eu não sabia o que esperar da minha mãe, né? Então quando eu contei pra ela, ela virou pra mim e falou assim: "Netinho", eles me chamam de Netinho, minha família. "Netinho, a gente não tem culpa pelas coisas que acontecem na vida da gente, né? Porque isso é uma doença, né? Você não tem culpa, mas a gente tem responsabilidade sobre o que a gente vai fazer com ela. Então, assim, saber disso assusta, mas você vai destruir a minha vida se você não se cuidar, se eu souber que você não está se cuidando." Aí eu falei, não, mamãe, que isso, eu tô tratando, eu tô cuidando, eu tô fazendo os exames direitinho, eu tô acompanhando, como eu já te falei, então tá tudo bem, eu tô fazendo as coisas direitinho. Então falou, então você faz. Porque a pior coisa que podia acontecer pra mim era você descobrir um problema de saúde e você não se tratar. Então eu fiquei com aquilo na minha cabeça, eu sempre falo isso, sempre que eu posso. Até eu falei num outro, eu vou colocar aqui também, que é um documentário da Nat Geo, da National Geographic, que chama Tabu. Lá eu falei essa coisa, né, que a minha mãe falou pra mim, que me marcou muito. Porque desde então eu senti como se eu tivesse meio que uma obrigação, mas não uma obrigação negativa, como se eu tivesse uma obrigação de me cuidar, né? Como se eu precisasse cuidar da minha saúde, mas também para cuidar da minha família, né? E o cuidar da minha família não é de cuidar de precisar trocar a fralda da minha mãe, não era isso naquele momento. Na verdade era o fato de não trazer preocupação para minha mãe. O que eu percebi que ajudou muito foi o fato de eu ter muita informação. Porque veio informação para ela, veio dúvidas dela que eu sabia responder na hora. Eu não sabia todas. Na época eu não sabia todas as perguntas, mas eu falei para ela, não, eu posso perguntar e depois eu trago para você. Mas não eram as perguntas mais relevantes, porque as mais relevantes eu tinha a resposta. Então isso fez muita diferença para ela. Outra coisa que fez muita diferença também foi a maneira como eu falei para ela. Eu falei num tom muito sóbrio, eu falei num tom muito seguro daquilo que eu estava falando. Eu não estava uma pessoa desestruturada. É até uma coisa que eu sempre falo quando as pessoas perguntam como que eu faço para contar para alguém que eu vivo com HIV, eu sempre falo, cuida de você primeiro, aprende como lidar com isso e só então você vai conversar com essas pessoas. Porque você precisa se entender, você precisa se respeitar, você precisa compreender você e depois de viver o que é natural de viver quando você tem um diagnóstico, né? É dor, é sofrimento, muitas vezes dura um bocado de tempo. Mas só depois que passar por isso é que eu recomendo contar para as pessoas mais próximas, que eu digo familiares, porque eles podem se desestruturar caso você apresente essa desestrutura na hora de contar para eles. Eu mudei isso com o tempo, né? Antes eu pensava, porque você deve contar assim que você soube, você conta. Mas depois, com a experiência que eu tive e com as experiências que as pessoas me contam, sempre tem isso, sabe? É muito mais bacana quando a pessoa tem segurança daquilo que ela está falando, né? A propriedade, eu tenho a propriedade daquela informação que eu estou te entregando. E se você quiser alguma coisa, complemento dessa informação, eu sei te dar. Então isso é muito importante, isso ajuda muito. O restante da minha família veio a saber de um modo meio, assim, vamos falar, abrupto, né? Bruto, vamos dizer assim, como a gente diz aqui em Goiás, que foi numa campanha em 2010 que eu fui fazer para o Ministério da Saúde. Eu fui convidado para fazer uma campanha e só a minha mãe sabia, a minha mãe e a minha irmã sabiam que eu vivia com HIV. Ninguém mais sabia.
E aí eu resolvi aceitar esse convite do Ministério da Saúde e fui fazer essa campanha aqui. Deixa eu até colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui em algum lugar aqui para vocês verem, ficou bem bacana. Foi uma das campanhas mais lindas que eu já vi do Ministério. Então, no dia que a gente estava gravando com alguns artistas e aí saiu matéria falando assim, jovens que vivem com HIV, jovens soropositivos, tiram fotos com atores da Globo, era a Globo na época. Na hora que isso começou a sair na internet, uma ex-cunhada minha que vive nos Estados Unidos, mandou uma mensagem dizendo assim, João, que porra é essa? Aí quando eu vi que aquilo, tipo, ia dar muito ruim se eu não desse um jeito de contar, eu resolvi contar pra todo mundo. E aí eu entrar em contato com uma prima minha que por acaso vivia nos Estados Unidos, mas estava no Brasil, e falei, Patrícia, gata, a casa caiu, você vai ter que contar pra todo mundo aí. E ela tava, tipo, numa festa na família aqui em Goiás e eu estava no Rio de Janeiro gravando a campanha comercial. Aí eu falei, prima, conta pra geral, porque, tipo, as pessoas... E já tinha 2 anos que eu tinha diagnóstico, eu falei, conta porque as pessoas vão saber torcidos, então você que tá com todo mundo, explica pra todo mundo. Que ela já sabia. Minha prima também sabia, né? Claro, eu esqueci de falar, mas era minha mãe, minha prima e minha irmã, que são minhas 3 maiores amigas, assim, mais próximo familiar, né? Então foi isso que aconteceu. Ela foi e contou pra família. Aí vai aquele drama, tia chorando, meu sobrinho vai morrer, aquela coisa toda. Eu falei, não, tia, calma, não vou morrer ainda, né? Não de AIDS agora, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo controlado, então na verdade eu estou cuidando e tá tudo indo bem. Fiz o mesmo ritual que eu fiz com a minha mãe, eu fiz com a minha família. Foi assim que eu contei. Foi assim que eu contei pra eles, pro meu pai, pra minha família inteira. Foi o jeito ideal? Essa não é uma receita de bolo, cada pessoa vai saber o melhor momento, né? Como eu falo no vídeo que eu falo se contar ou não para as pessoas. Cada pessoa sabe esse momento, cada pessoa vai traçar suas estratégias para contar. Isso é muito pessoal. Às vezes esse momento de contar nunca vai chegar, mas eu recomendo muito, viu? Contar que vive com HIV é o que eu falo, a gente pode ter apoio de vários lados, isso é tão bacana quando a gente consegue ter, quando a gente tem a sorte, né, de ter uma família que apoia, uma família que dá o suporte que a gente precisa. Então é muito bom, eu indico muito, mas é claro, entendendo que cada pessoa tem o seu tempo e é importante entender o contexto onde você está. Tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado a todos vocês por estarem aqui até agora assistindo esse vídeo. Não deixem de curtir esse canal, não deixem de seguir esse canal clicando no sininho e a gente vai se falando, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiser compartilhar comigo qual foi a experiência de vocês contarem sobre o diagnóstico, coloca aqui no comentário, que eu adoro ler essas histórias, é tão bacana e me dá até mais informação para eu passar para outras pessoas, tá bom? Um beijo grande, até mais, tchau, tchau!